vida profissional foi toda dedicada à farmácia, mas depois dos 70 anos, ele se tornou pintor e escritor. Eu converso hoje com Lindomar Tournier. O Palavra Aberta já está no ar. O senhor começou a trabalhar em farmácia muito cedo? Com 10 anos de idade. E o que uma criança entendia na farmácia com 10 Já anos? estava até formado na escola com 10 anos. Entrei com 7, tive 4 anos, saí com 10 anos. Era uma farmácia da família? É do meu tio. Então eu, para fugir da mina, porque meu pai era mineiro, e os filhos de mineiro, todos eles também já era tendência a trabalhar na mina, né? E eu quis fugir, então tentei, era filho único até na ocasião. E eles deixaram eu ir para a casa do meu tio em Araranguá. Então, na casa do tio, teve que trabalhar. Trabalhar, só fiquei muito contente. Eu nunca tinha pego um jornal, lá meu tio assinava o Correio do Povo, já na época, né? A revista Globo, que tinha em Porto Alegre também. Então foi quando eu comecei a me abrir para o mundo, depois comecei a ler jornal, tinha um dicionário, quer dizer que tudo aquilo era o que eu precisava para iniciar. Então, ali com 10 anos, a sua vida mudou e durante muito tempo, o senhor ficou trabalhando em farmácia. Trabalhei 75 anos em farmácia. Gostava muito de trabalhar com farmácia? Adorava, até hoje. Eu olho na minha mente assim, eu localizo aqueles medicamentos todos que nem é mais fabricado, né? Mas na maneira que eu guardava, né? As prateleiras, por ordem alfabética, etc. E tal, né? Aí, quando o senhor chegou em Tubarão, em 1955, foi isso? Foi, em 55, cheguei aqui em Tubarão. Aí teve a sua própria farmácia? Eu vendi a farmácia que tinha em Guatá, tive 12 anos em Guatá. Abri uma farmácia lá em 1943. 44 noivei e casei, né? E tive 12 anos e vim para Tubarão. Cheguei aqui, comprei a farmácia Santa Albertina, uma farmáciazinha bem pequenina que estava para ser fechada até. Todo mundo tinha medo de vir para cá, porque tinha uns farmacêuticos muito antigos aqui, que dominavam a praça. Existia uma concorrência, mas uma concorrência não boa. Uma concorrência, assim, pessoal até, né? Quase uma rivalidade. Uma rivalidade. Aí eu disse, eu vou fundar uma associação. Aí fundei a Associação de Proprietários de Farmácia. E eu consegui mudar. O senhor introduziu uma cordialidade para que todos fossem amigos, né? E tivessem uma concorrência. Eu explicava, digo, tudo quanto é classe tem seu sindicato, sua associação, chauffeurs, isto e aquilo tem. Por que eles não podem ter, né? E o senhor viveu aqui em Tubarão numa época muito difícil, a época da enchente, que até hoje fala-se muito disso. Como foi? A enchente, eu te falar a verdade, na noite da enchente, que chegou a enchente, nós não vimos. Porque eu morava num lugar alto e choveu à noite. De manhã me aprontei para ir trabalhar, não tinha ninguém na rua, na minha rua não passava, nem saía nem entrava, né, porque fiquei ilhado. Daí fui saber que era da enchente daquele jeito. Daí a água passava até com geladeira, eu vi passar lá no centro. Só 2 dias depois que consegui ir na farmácia, porque o lodo na rua era uma coisa impressionante. Qual é a altura que a água atingiu a sua farmácia? 1 metro de altura. Você sabe que saiu aproximadamente uma jamanta de lodo, porque a água entrou com pressão, entrou com muita terra. Depois ela foi saindo devagarinho, por baixo da porta, no caso, né? E o lodo, a lama foi compactando no chão. Levei 15 dias limpando ali a farmácia. Depois voltou tudo ao normal. O senhor é otimista? Só. Eu acho que
por ser otimista que a gente vive, faz as coisas e vai à frente sendo otimista. Porque se você pensa ao contrário, não vai. E depois que o senhor se aposentou, resolveu fazer uma outra atividade, que foi mais ou menos por hobby que o senhor resolveu pintar e escrever? Eu, depois de aposentado, ainda trabalhei mais uns 20 anos, fiquei trabalhando. Então, lá para o ano de 1900... Mas eu digo aposentado no sentido quando fechou a farmácia? Não. Quando acabou? Não, acabei a farmácia agora depois do meu acidente. Como é que foi o seu acidente? Acidente de carro? Foi acidente de carro. Eu saí de trás de um caminhão-baú, numa curva, e vinha outro carro, bastante velocidade. Ele freou, mas ele deslizou e veio e bateu do meu lado. Empurrou aquela parte toda ali para dentro e meus pés ficaram trancados. Eu não pude sair. A dor que a gente sente num acidente desse, com bacia quebrada, e pé quebrado, tal, é indescritível. E ficou alguma sequela? O senhor tem alguma coisa na perna? Fiquei com dificuldade, que o tornozelo colou. Os médicos disseram que tem de ficar assim. Da prótese que eu tenho na bacia, ficou muito boa. Não sinto dor, não sinto nada, não sinto nada. Só o pé ficou doido, então sou obrigado a mancar. E nessa época aí, depois de tantos anos trabalhando em farmácia, quando o senhor percebeu que tinha a capacidade de pintar? Eu gosto muito de ler. Atualmente eu leio 2 jornais diários, mais uns semanais, mais revistas que eu continuo lendo sempre. Leio muito. Eu li uma reportagem de um cidadão que disse que todo cidadão que aprendeu, mulher ou homem, que aprendeu a ler e escrever, tem capacidade de fazer o que quiser. É só iniciar. Olha, está aí mais um pouquinho do seu otimismo, que é admirável. Mas depois do intervalo, a gente continua conversando com esse comerciante, pintor e escritor, Lindomar Tournier. Até já! E voltamos a conversar com esse escritor, pintor e comerciante Lindomar Tournier. Tournier é francês, né? Sim, meu bisavô era francês. O seu casamento é um casamento longo, né? Um casamento muito estável. Quantos anos o senhor é casado? Vai fazer 70 anos de casado. Agora, e a sua esposa sabia dessa sua habilidade pela escrita e pela pintura? Nunca tinha comentado isso, que tinha vontade de fazer isto, compreendeu? Não tinha comentado. O senhor descobriu esse dom depois de 70 anos de idade. Então isso, a pessoa nunca precisa ter medo de começar? Não, fazer alguma coisa nova, né? Não, nunca é tarde para começar as coisas. O que é bom a gente deve começar em qualquer época da vida. Pode crer. Com relação à pintura, o senhor percebeu que a sua obra foi se aperfeiçoando do primeiro quadro até os quadros atuais? Não tem dúvida. A pintura é a continuação. Eu te digo, né, eu sou pintor amador, não vendo quadro e tal, então eu pinto nas horas vagas, né? E com relação à escrita também, teve esse aperfeiçoamento, né? Tanto que o senhor escreveu durante muitos anos no Diários do Sul, no jornal, né? Toda semana o senhor escrevia? Escrevia toda semana. Saíram artigos, né, dos assuntos mais variados. Artigos variados, coisas da cidade, coisas de amigo, histórias, etc. Inventava história e tal. E escrevia toda semana, eu tinha outros afazeres. E atualmente ando muito ocupado, estou construindo, fazendo uma construção. O cara disse para mim, estou com mais de 90 anos construindo, eu acho que não tem ninguém em Tubarão construindo com tua idade. Eu digo, mas é mesmo. Não me lembrava que eu vou fazer 92 anos no mês que vem. Sempre com uma coisa nova. Comecei a construir, vendi um lote, eu digo, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Tinha outro lote, vou construir. Estou construindo 2 apartamentos e 2 salas comerciais. Então aquilo me envolve, né?
comprar material atrás de legado e tal. Isso deixou um pouquinho a escrita de lado também dos seus livros? Ou tem algum livro aí para sair, mais algum? Eu tenho um livro que está na mão do revisor. E tem outro que está escrito mais da metade e a outra metade está aqui. Está tudo prontinho, é só passar para o papel. Tá, e a ideia surge, fica na cabeça e depois passa para o papel. Guardo tudo na cabeça, eu nunca vi cabeça tão grande. Eu guardo um livro todo na cabeça, na mente, do começo ao fim. Depois só passando para o papel. Daí tem um dia que resolve sentar e começa a escrever. Eu escrevo. Escreve à mão, no computador ou à máquina? Tudo à mão, não tem computador, não tem nada. Tudo à mão. O senhor não quis entrar nessa era da internet, da informática, nada disso? Não, não tem tempo. Não tem tempo de pegar a internet. Eu tenho um parente que tem internet, ele não tem tempo para nada por causa daquela miséria da internet. Qual é o segredo para viver tanto tempo e tão bem, ainda com planos para o futuro? Eu cuido muito da minha vida. A vida é uma só. Entendeu? Então, eu não fumo, eu não bebo, eu não como exagerado, eu como de tudo, mas não exageradamente de nada, né? Então, meus exames é tudo normal. E para a cabeça? O que precisa fazer para a cabeça funcionar bem? Eu não faço nada diferente dos outros. Mas talvez junto à leitura também, né? Leio. Leio bastante. Sem a leitura, parece que eu não sou nada. Desde que comecei, com 10 anos, a primeira vez que vi um jornal, me apaixonei. E a pintura também é como se fosse uma terapia para o senhor? É. Como é gostoso pintar. A gente esquece de tudo. E o livro eu gosto, porque, eu vou falar a verdade, eu não gosto de viajar, compreendeu? E com o livro, eu viajo com os personagens, né? Viajo. Agora, esse último livro, agora eu viajei para a Sibéria. Quer saber como é aquelas prisões lá na Sibéria? É fogo. E o senhor pesquisa e viaja junto e depois escreve? Eu leio, sei as dificuldades, sei as facilidades, sei... Né, politicamente também acompanho esses regimes, essas coisas todas, né? Então, eu aproveito o livro para viajar, né? Viajo com ele. O que o senhor não fez na vida ainda que gostaria de fazer e que pretende fazer para se realizar? O que eu desejava, assim... Eu tenho familiares doentes, então o que eu desejava é ver todo mundo com saúde, né? Se tivesse idade, mas tivesse saúde. É a coisa importante da vida da gente, a saúde. E eu vejo a juventude morrendo cedo, né, por falta de consciência o que é a vida. Nós só temos uma vida, né? Então, nós temos de cuidar, nós temos de zelar, nós temos de gostar de viver, gostar de gente, né? Gostar das pessoas. Independente de ser pobre, rico. Até, eu te falar bem a verdade, eu gosto muito de gente pobre, de conversar com pobres. Porque eu fui muito pobre. O senhor gosta de gente? Até me emociona. Prazer te conhecer, adorei a tua história. E continue pintando e escrevendo por muito tempo. Obrigada.